Você se preocupa com evolução na escala divina? Tem um internauta que mandou para mim um comentário. Depois de receber um vídeo onde eu interpretei para ele um sonho em que ele recebia Zé Pelintra. Diz o seguinte o comentário. Isso me esclareceu muitas dúvidas. Antes eu tinha falado com uma pessoa que faz parte da religião bandista. Ela tinha me orientado a acender velas e pedir para ele me mostrar com mais clareza o que ele queria. Isso pode ser um problema? Então ele está dizendo que ele foi num centro de Umbanda, e ele foi orientado a acender velas para o Zé Pelintra e pedir para o Zé Pelintra o que ele quer. Mas veja bem, todos nós temos duas identidades. A identidade que nós ganhamos para transitar aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, que é o seu RG, com o seu nome, papai e mamãe, tudo. Mas nós temos o endereço primordial, que é o nosso endereço vibratório, a nossa identidade cósmica. E essa identidade cósmica, ela é inextinguível. E ela sempre existiu, sempre vai existir e ela existe. Então, tudo que nós fazemos está atrelado à nossa identidade cósmica, que é a nossa identidade primordial, nosso endereço vibratório. Quando você vem para o planeta Terra, você tem um período aqui. Então, você precisa entender o que você precisa mudar na sua consciência. Por isso, você ganha um período aqui no planeta Terra, para tentar fazer alguns ajustes na sua consciência. Se alguém lá nos registros akáshicos perguntar onde é que está o fulano tal, o funcionário do arquivo vai dizer, olha, ele se encontra na terceira dimensão, no planeta Terra, atualmente. Tá? Onde é que está o fulano tal? Ah, encontra-se na quinta dimensão, atualmente está alocado lá. Então, tudo que nós fazemos é registrado nesses registros akáshicos, tá? E nós precisamos ter muita responsabilidade com o nosso tempo aqui no planeta Terra, porque se nós acertarmos, nós estamos evoluindo e cada vez mais de encontro, né, à bula, a receita proposta por Jesus Cristo para que possamos ascender na escala da evolução divina. Mas se nós errarmos, nós precisaremos reencarnar novamente, refazer processos, etc, etc. Então, veja bem, quando você está fazendo tratados, pactos, conversações com outras pessoas, e outras pessoas a que me refiro, aqui no meu canal, são pessoas carnais como nós, são espíritos, são pessoas invisíveis, são pessoas extraterrestres, são pessoas etc. Porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador, ele é infinito para todas as direções. Faça você ideia do que representa isso. Querer mensurar as medidas do todo é loucura. Então, todos os seres têm ego. É isso que você precisa entender. Todas as pessoas que o Criador fez têm ego. O que está contido no ego dos seres? Querer controlar a vida alheia. Querer determinar como é que deve ser vivida a vida do outrem lá, da outra pessoa, dos outros povos. Então, você tem que entender isso aí. Tá? Você corre o risco de fazer um contato aí com ser que vai sugar você aqui na terceira dimensão no planeta Terra. Ele vai consumir os seus 70, 80 anos de vida aqui e você vai ter que voltar, reencarnar, você vai ter todo um desgaste, tá? Você precisa entender que você não veio para o planeta Terra para comprar carro novo, nem para construir uma casa, nem para fazer um filho, e não tem ditado mais mentiroso e falso do que aquele que diz assim, olha, uma pessoa tem que escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Isso não existe. Você tem que entender qual é
quais aspectos você precisa polir na sua consciência durante a sua estadia aqui no planeta Terra. Porque as pessoas que se concentram nos objetivos errados nunca vão sair daqui. Porque se torna cada vez mais difícil, cada vez mais demorado o processo. Tá? Então, de repente você está procurando o Zé Pilintra, para que você está procurando ele? Mas ele pode colocar você 100% a serviço dele. Quando nós nos dirigimos a um atendente espiritual, padre, pastor, benzedor, umbanda, magia negra, site de atendente de astrologia online, etc. Todos estes atendentes, quando você dá um passo em direção a eles, você dá a eles poder. E aquelas forças que atuam por trás das religiões e dos seus representantes, que são de carne e osso, ou até mesmo de espíritos, eles fazem uso, primeiramente, do direito de vendagem. O que significa isso? Eles passam a vendagem na sua psique e você passa a ver somente o que eles querem que você veja, tá? Então, eles vão lá no seu HD mental e selecionam. Não vou mais prestar atenção nos meus estudos, selecionar. Vou passar a gostar da vida noturna, muito, selecionar. Vou passar a tomar vinho todos os dias, selecionar. Não vou entender de maneira nenhuma os conselhos dos meus pais, selecionar. Por que você pode ter a sua caixa mental selecionada contra a sua vontade? Porque é você que está se dirigindo a outras pessoas, no sentido de pedir ajuda, instrução. Esse negócio de pensar, falar, imaginar é poder. Quando você está falando, você está utilizando o seu poder. Quando você está imaginando, pensando, você está usando poder. Pensamento e imaginação não são formações que se dissipam ao vento, depois de descartadas. Tá? A imaginação é uma realidade à parte. Então, o que você precisa entender? Para que você quer, tá? Um espírito na sua vida? Se você fosse para Marte, você cuidaria dos interesses dos marcianos lá? Ou você chegaria lá e cuidaria dos seus interesses? Para não correr riscos interdimensionais e não ficar escravizado lá em Marte. Tá? É isso que você precisa entender. Se você não tiver se conectando com espíritos voltados para o bem, para o positivo, você está sendo conduzido para a escravidão. Tá? E daqui da terceira dimensão do planeta Terra, você vai ter que ir lá para baixo, trabalhar para os seres negativos como escravo. Porque se você não estiver fazendo contato com um ser bem intencionado, voltado para os propósitos cristãos, eles vão tentar com uma coisinha fazer um tratadinho maior, depois de um segundo tratadinho maior fazer um contrato maior, depois de um contrato maior um pacto, e ali vai até que um dia você só vai ter uma saída: trabalhar de graça, fazer o bem de graça, para se sair de pactos de entreveros com forças malignas. Aí, de repente, você vai dizer, eu não aceito trabalhar sem receber. Aí é que tá. Você vai ter que deixar o seu ego, o seu orgulho de lado. Tá? Então, é muito complicado o que você está tentando trazer para a sua vida. Porque você pensa que a sua missão aqui no planeta Terra é uma, mas você está enganado. Tá? Você precisa sentir qual é a sua missão aqui. Onde é que você precisa polir-se como pessoa, como consciência, tá? O problema é que você não está vendo estas pessoas. Existem os bons espíritos, mas encontrá-los é uma loteria, tá? Ganhar na Mega Sena é mais provável.
Agora, é muita ingenuidade da sua parte perguntar para o espírito o que ele quer, tá? É muita ousadia aí em seu desfavor, inclusive, tá? É uma autossabotagem, é uma negação de você mesmo. Como é que você se aproxima de outro ser que você não pode ver, que você não sabe a procedência dele, e você pergunta o que ele quer para servi-lo? Você tem tendência a se lançar à escravidão, tá? Quem vai lá para baixo, no caso de dar tudo errado, tem que pagar os homens, os senhores poderosos aí, ganha trabalhos muito difíceis para fazer e tem que fazer, porque se não fazer, é ali torturado, como diz o professor Hélio Couto. Eles torturam, então obrigado a obedecer. E se você disser, querido Deus, me ajuda, me tira daqui, você até vai ser livrado em algum momento por a oração de alguém, mas você fez uma dívida. Você usou os poderes individuais que o Todo-Poderoso te deu para se auto-escravizar. Você usou o dom, o poder divino da falácia para fazer contato com escravocratas. Você utilizou o poder da imaginação, uma gentileza graciosa do Todo-Poderoso, para atrair para a sua vida perigos, aventuras escravocratas. Tá? E você fez mau uso também do seu pensamento, né? Outra dádiva divina. É isso que você precisa entender, tá? Mesmo que seja um espírito bom voltado, trabalhando para os propósitos cristãos, mesmo assim perguntar o que ele precisa, tá tudo errado. Não está nada certo. O que pode acontecer com uma pessoa que começa a fazer esse tipo de contato aí? Ela começa a tomar uma cachaçinha, começa a ingerir bebida alcoólica, e a bebida alcoólica abre a meninge do ser humano. E os seres negativos têm acesso livre ao HD mental. Por isso, é o meu conselho que você não tome bebidas alcoólicas, para não dar acesso do seu pavilhão mental a pessoas aí que você desconhece, pessoas indesejáveis, inclusive. Prezado internauta, eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque poderá vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber, por busca também por proteção, né? Você se tornará maior e melhor em tudo que é e faz a cada vez que chega aqui no meu canal para consultar um vídeo meu, porque aqui eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. Então, somente por isso, você, quando vem no meu canal, já é iluminado, já sai daqui mais empoderado do que quando chegou. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.